O mundo observa apreensivo. De um lado, o Irã, herdeiro de uma das civilizações mais antigas da humanidade. Do outro, Israel e seus aliados ocidentais. Mísseis, ameaças nucleares e profecias bíblicas voltam a dominar o imaginário religioso. Pastores anunciam dos púlpitos: a Bíblia já profetizou a destruição da Pérsia, o Irã moderno. Mas será que essas profecias realmente falam do Irã? Ou estamos diante de uma interpretação política travestida de escatologia? Para entender essa história, precisamos voltar quase 4.000 anos no tempo. A história começa com um homem chamado Abrão. Abrão, segundo a tradição bíblica, teria saído da cidade de Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia, região hoje localizada principalmente no território do Iraque. Segundo a Bíblia, ele viajou com a sua esposa Sara, mas um drama familiar mudou a sua história e a própria narrativa. Sara, considerada estéril, oferece sua serva egípcia Agar para gerar um filho a Abrão. Desse relacionamento nasce Ismael. Mais tarde, Sara dará à luz a Isaque. A tradição religiosa transformaria essa história familiar em fundamento da identidade étnicas e religiosas. Isaque, o ancestral dos israelitas. Ismael, ancestral simbólico de povos árabes. Mas essa genealogia é mais teológica do que histórica. O mundo de Abrão era dominado por grandes civilizações. De um lado, os sumérios, do outro, acadianos, ao norte, assírios, babilônios. Mais tarde surgiria um império que mudaria o destino dos judeus, o Império da Pérsia. O Império da Pérsia e a libertação dos judeus. O grande nome dessa história é Ciro II, também conhecido como Ciro o Grande, fundador do Império Aquemênida. No século VI a.C., Ciro conquista a Babilônia. Entre os povos dominados estavam os judeus deportados durante o cativeiro babilônico. Surpreendentemente, Ciro permite que os judeus tornem a Jerusalém. Ele é inclusive chamado de ungido do Senhor, pastor e rei de Israel. O livro do profeta Isaías 45 registra o chamamento de Ciro como um instrumento de Javé. A Pérsia, ela foi libertadora dos judeus, não inimiga. Do Império Persa ao Irã moderno. A antiga Pérsia transformou-se no atual Irã. Essa mudança ocorre oficialmente em 1935. O Irã tornou-se potência regional após a Revolução Iraniana de 1979, que derrubou o Shah e instaurou um regime islâmico. Desde então, a relação com o Ocidente deteriorou, principalmente com os Estados Unidos e com o Israel moderno, constituído a partir do ano de 1948. O conflito geopolítico atual. Hoje, o Irã é uma potência militar regional, grande produtor de mísseis, possível potência nuclear, mas possui fragilidades, sanções econômicas, pressão internacional, alianças regionais instáveis. Israel vê o Irã como ameaça existencial. Já o Irã vê Israel como Estado ilegítimo, criado pelo Ocidente. As profecias sobre a Pérsia são cada vez mais empregadas para fortalecer a narrativa do conflito de defesa do Estado moderno de Israel. Por exemplo, o livro de Jeremias, no capítulo 49, menciona Elão, hoje uma região localizada no território persa ou Irã. Outro texto aparece em Ezequiel, capítulo 38, e ali aparece a misteriosa guerra de Gog e Magog. Esses textos são frequentemente usados por pregadores modernos para afirmar que o Irã será destruído antes da volta de Jesus e Israel será restaurado definitivamente. Qual Israel? Pois o Israel moderno que aí está não é um Israel antigo. Mas há um problema. Esses textos falam de contextos antigos, não do Irã contemporâneo.
o mito profético moderno. Nos séculos 20 e 21, teologias escatológicas ligaram o Irã às profecias dos fins dos tempos, principalmente após a criação do moderno Israel. Esse tipo de leitura se popularizou em círculos evangélicos influenciados pelos dispensacionalismo. Segundo essa interpretação, Israel moderno seria o cumprimento profético. Guerras no Oriente Médio seriam os sinais do fim dos tempos. A destruição de inimigos de Israel seria inevitável. Mas historicamente, isto é muito questionado. Israel de hoje é o Israel bíblico? Será? Essa é uma questão central. O antigo Israel era uma confederação tribal, sociedade agrária, monarquia regional. Já o Israel moderno é um Estado nacional criado a partir de 1948, liderado por Harold Herzl, o sionista. Projeto político surgido no século XX, resultado de um movimento conhecido como sionismo. Portanto, muitos historiadores afirmam: Israel moderno não é a continuação direta do Israel antigo, ou seja, do Israel bíblico. Ele é um Estado contemporâneo, construído em contexto geopolítico moderno. A guerra atual é o fim do Irã? Apesar das tensões, destruir completamente o Irã seria extremamente difícil. O país possui grande território, população de mais de 80 milhões, forte aparato militar e aliados regionais. Além disso, uma guerra total poderia envolver potências como Rússia e China. O resultado seria imprevisível. E então, a Bíblia acertou ou errou? As profecias sobre a Pérsia apontavam para uma história futurística ou um vaticínio ex eventos? As narrativas são, na verdade, memórias históricas de povos nômades, retratando a realidade e a historicidade destes personagens, ou são gêneros literários distintos que explicavam o próprio mundo, o passado e o presente próximo dos redatores? Talvez a pergunta esteja errada. A Bíblia não é um livro de previsões geopolíticas modernas. Ela é coleção de textos religiosos, escritos em contextos históricos específicos, usado para interpretar crises de seu tempo. Transformar estes textos em mapas da política contemporânea é uma leitura anacrônica. A conclusão que podemos chegar é: a antiga Pérsia já foi libertadora dos judeus. Hoje o Irã é apresentado como inimigo profético. Mas a história é sempre mais complexa que as profecias simplificadas. Guerras não são cumprimento inevitável do destino, são decisões humanas. Talvez a pergunta não seja: será o fim do Irã? Mas sim, até quando usarão a religião e a Bíblia para justificar as guerras? Se você quer entender a história por trás das narrativas religiosas e políticas do nosso tempo, inscreva-se no canal Confraria Cognitiva. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo e ajude a levar o conhecimento crítico para mais pessoas. E se quiser apoiar o nosso trabalho independente, entre em contato pelo WhatsApp e adquira os meus livros e e-books. O debate precisa continuar. Eu deixarei aqui na descrição deste vídeo um vídeo completo, didático e pedagógico sobre a saga de Abraão, Sara e Agar no contexto do Oriente Próximo Antigo e do Oriente Médio.